Aqui estamos para darmos prosseguimento aos signos do zodíaco de acordo com a Bíblia Sagrada. Como foi a aula de introdução? Você foi ricamente abençoado? Como foi a sua experiência naquela aula introdutória? Observe que tentei detalhar o máximo possível sobre os signos do zodíaco de acordo com o que a Bíblia registra, de acordo com a palavra inspirada pelo nosso Deus. Agora, sim, agora iremos realmente refletir sobre cada um dos signos do zodíaco. Não como você lê nos jornais, revista, e sim de acordo com a palavra do nosso Deus. Seja bem-vindo à primeira aula do signo do zodíaco, a primeira aula após a aula introdutória. A aula introdutória, como o nome diz, foi uma apresentação. A aula introdutória é de suma importância, de tempos em tempos. Você precisará visitar a aula introdutória. Sempre aquelas informações é necessário você ter na sua memória, não decorada, mas aprendida. E aqui, na aula de hoje, nós vamos estar analisando o primeiro signo do zodíaco, que é o signo de Virgem. Por que o signo de Virgem? Lembrando que essa interpretação é a interpretação de como nós entendemos os zodíacos na Bíblia. A divergência, sim, não há um texto que seja consensual, de consenso universal sobre um determinado tópico. Sempre haverá uma maioria que concorda e uma minoria. Eu quero convidar você a permanecer aqui comigo nessa aula sobre o signo de Virgem, o nosso entendimento. Se você entender de forma divergente, não tem nenhum problema. É um direito seu. A ideia é provocar você sobre determinados tópicos. E o tópico aqui dessa provocação é signo do zodíaco. O evangelho escrito no céu. E nossa primeira aula trata do signo de Virgem. Que é importante. Não fique preso à imagem que as pessoas criaram sobre o signo. Fique atento ao significado que foi dado àquelas imagens. A ideia é trabalhar com o significado dado às imagens e não às imagens propriamente dita. Dito isso, prossigamos. Não esqueça que sou Oséias, idealizador desse projeto do THI, o nosso THI, Teologia Itinerante, e professor aqui na casa. Dessa forma, você e eu vamos prosseguirmos, refletirmos no que diz a palavra do nosso Deus. As nossas reflexões para o signo dos zodíacos, além daquela aula introdutória do livro de Jó, aqui no signo de Virgem, é Gênesis 3, verso 15, Isaías 7, 14, 9, verso 6 e Lucas 2, 11. Não prossiga na nossa reflexão sem antes ler estes versículos. Pausa no vídeo, leitura desses textos apontados e aguardo você para prosseguirmos. Ótimo, muito obrigado. Lê os textos, então agora realmente a nossa provocação fará um certo sentido. Signo de Virgem. Eis o símbolo que aparece nos documentos impresso atual e a imagem do signo de Virgem. O que as pessoas visualizam nas estrelas, ou o que os antigos visualizaram, e claro, essa imagem permanece até os dias atuais.
A astrologia moderna começa com Áries, o carneiro. Nós, porém, vamos iniciar pelos atos proféticos, revelados nas Escrituras, de forma progressiva, como não poderia deixar de ser. Ou seja, onde tudo começa, como esse começo vai tomando proporções divergentes da origem, ou mantido, é o texto e o contexto que vai explicar o verdadeiro sentido, significado daquilo que vai ser tratado aqui. Então nós temos a palavra Virgo, que é a Virgem. Você pode fixar os olhos nas estrelas da Virgem até cansar, e você não conseguirá vislumbrar a imagem de uma mulher. Quer você enxergue ou não, a figura que as tem acompanhado por intermédio das eras, todas as nações do mundo antigo enxergam nessa constelação uma mulher, claramente identificada por eles como a Virgem. Betulá. Virgem em hebraico é Betulá. Há diferenças no hebraico de Almá e do grego Paternos, mas não é o nosso contexto aqui. Vamos refletirmos sobre Betulá, ou seja, a Virgem, de acordo com o texto hebraico, que é o foco dos nossos estudos. Os decanatos de Virgem são Coma, Centauro, Boaz. Lembra que logo na introdução dessa aula foi dito que você precisará visitar ou revisitar por diversas vezes a aula introdutória? Lá na aula introdutória nós explicamos, até de forma exaustiva, o que são decanatos. Então, motivo pelo qual vai ser mencionado e não vai ser mais explicado, porque já está naquelas aulas introdutórias. Então, os decanatos de Virgem são Coma, Centauro, Boaz. Arato, já falamos dele na aula introdutória. Arato, em 300 a.C., num dos versos do seu poema Fenômeno, vide aula introdutória, parte 3, ele vai tratar desse tema lá em Atos 17, 28. Então nós temos aqui, ó, sob os pés de Boaz, busca a Virgem. Sob os pés de Boaz, isso não está lá em Atos. Nós estamos trabalhando aqui o contexto sobre os pés de Boaz, busca a Virgem. No Mazarote, lembra aqui a expressão que desde a aula introdutória esse nominho aparece aqui para gente? Ok. No Mazarote, a Virgem encontra-se embaixo dos pés da constelação de Boaz, o boeiro, o pastor ceifeiro. Precisamos reforçar que em todas as épocas, em qualquer idioma, os povos primitivos afirmavam que essa mulher é uma virgem, uma Betulá. Essa afirmação nos remete para Gênesis 3, verso 15. Aquele proto-evangelho que descreve o descendente da mulher destruirá a descendência da serpente. Lembramos também do texto áureo de Isaías 7, 14, que diz: Eis que a virgem conceberá
e dará à luz a um filho. Observe o tempo verbal. Conceberá, lá no futuro, e dará à luz a um filho. Quem é a virgem que o evangelho celeste retrata? Essa é a pergunta. Alguém, desde a antiguidade, antes mesmo da escrita ser criada, inventada, as pessoas já estavam dissecando os céus. E ao dissecar os céus, eles enxergaram no céu algumas imagens. E na constelação de Virgem, ele diz: olha, é uma virgem. Aí fica a pergunta: quem é a virgem que o Evangelho Celeste retrata? São todos aqueles nascidos entre os dias 23/8 a 22/9? Com tudo que vimos até aqui, você consegue responder quem criou os signos dos zodíacos? Agora você já tem subsídio, bagagem para responder por você mesmo, não mais com a mentalidade de outros, mas você já chegou a um conceito seu de quem criou os signos dos zodíacos? Isso é uma invenção humana, demoníaca? Vejamos como a Bíblia responde a essa pergunta. A nova aliança confirmará que a Virgem é Maria, a mãe do Messias. Nós vamos ver isso em Lucas 1, de 26 a 35. Para uma melhor compreensão, vamos analisar a imagem que os povos antigos enxergavam nessa constelação. Pausa no vídeo, aprecie essa imagem. É necessário que você veja os detalhes da imagem. Lembrando que se nós olharmos para o céu, nós não veremos essas imagens. Ou melhor, essa imagem. Veremos somente aqui, ó, esses pontinhos que são estrelas, mas alguém viu nesses pontinhos, nas estrelas, uma imagem de uma mulher e diz que essa mulher é uma betulá, é uma virgem. Observe o detalhe. Na mão direita, ela segura um ramo e na esquerda, espigas ou semente de trigo. Não tenha pressa, esse é o nosso tempo, é o nosso momento para a gente podermos contemplarmos a imagem e refletir agora nos detalhes. Essa imagem nos remete ao profeta Zacarias, capítulo 6, verso 12. Pausa no vídeo e leia Zacarias 6, 12. Ramo ou renovo é um dos nomes que a antiga aliança chama o Messias que haveria de vir. No que tange o ramo, lemos em Zacarias 3, verso 8, na Bíblia, na linguagem de hoje. O que eu estou lendo para vocês agora. Eu vou enviar ao meu povo, o meu servo, que se chama de ramo novo, ou o ramo novo. O profeta Isaías, no capítulo 4, logo no início, descreve: naquele dia, o ramo novo que o Deus eterno plantar crescerá forte e bonito. Esse versículo que eu acabei de ler é a tradução da Bíblia da linguagem de hoje. Observemos que na outra mão da Virgem há espigas de trigo. Já observou aqui? Nós temos aqui a espiga de... Ó, temos aqui na mão direita, mão esquerda. Isso nos remete para João 12, verso 24, onde Jesus usou para si a figura do grão de trigo.
o qual, a menos que caia na terra e morra, permanece só. Assim, o signo de Virgem dá um testemunho duplo. A Virgem dará à luz o ramo novo, que será o descendente, ou seja, a semente da mulher. Isso é confirmado pelo fato de que a estrela mais brilhante de Virgem chama-se Spica, ou a espiga, que tem o antigo significado de ramo novo. Quem está dizendo isso são os antigos, aqueles que dissecaram os céus, viram naquela constelação a imagem de uma virgem e os detalhes que está sendo exposto aqui. Não sou eu que estou afirmando isso, são as pessoas, os estudiosos da antiguidade, que estão afirmando isso nas obras que vocês terão acesso na bibliografia. Uma figura da primeira vinda do Messias, a encarnação do Verbo de Deus, o Cristo. No nosso próximo encontro, módulo 2, parte 2, vamos analisar o primeiro decanato, coma, o desejado de todas as nações. Observe que até aqui, como já começa o signo dos zodíacos. Então, nós temos o signo de Virgem e o seu significado. Nós temos na Bíblia o chamado proto-evangelho, o primeiro evangelho, que é Gênesis 3,15. E na revelação progressiva de Deus, vai aparecer lá em Isaías 7,14, capítulo 9, e o auge da profecia vai estar lá em Lucas, como nós vimos aqui, o nascimento de Jesus, o Espírito Santo preparando Jesus para ver o mundo através da pessoa de Maria, uma virgem. Será muita coincidência? Ou será que realmente os céus já têm um evangelho antes mesmo do Verbo encarnar? Será impossível para Deus que Deus tenha escrito nos céus um evangelho que depois será utilizado, ou Deus vai utilizar a pessoa de Mateus, Marcos, Lucas, João, para escrever o evangelho que de antemão já foi revelado nos céus? Será muito cristocidência? Então, até o nosso próximo encontro.